Bom, gente, primeira coisa pra gente entrar no checklist da prosperidade, eu vou falar um pouquinho do que é a prosperidade, a visão da prosperidade, só pra gente alinhar todo mundo aí e ficar todo mundo na mesma página. O que é prosperidade? Prosperidade é desenvolvimento constante, é um estado de espírito, né? A prosperidade, ela tá muito mais ligado com o ser do que o ter, porque o ter, ele é uma consequência do ser. Quando você trabalha a sua essência, você com certeza isso já começa a fluir na sua vida material. Então a prosperidade, a gente tem a prosperidade física e a prosperidade extrafísica. Qual que é essa diferença? Legal, Claudinha, compartilhou. Muito bom, Claudinha. Então vamos lá. Prosperidade física é a parte material, carro, casa, apartamento, as viagens que você faz, né? O dinheiro que você guarda, que você investe. E a prosperidade extrafísica, é o bem-estar, a completude, é aquela sensação de merecimento, de valor, você se sente valorizada, você saber os seus valores, sabe aquela falta, aquele vazio que você sente, é você se sentir completa. Olha lá, Sol também já compartilhou, muito bem, vamos lá, gente. Então, essa é a prosperidade extrafísica. Então, a gente tem essas duas prosperidades, física e extrafísica. E a gente trabalha no ser para o quê? Para ter. E vamos lá, gente. Então, a gente vai ver algumas coisas que bloqueiam a sua prosperidade. E aqui eu vou falar das duas prosperidades, tanto a física como a extrafísica. Então, coisas que você precisa fazer e que você precisa ver se você precisa olhar para isso, precisa estar atento para isso, para que vai influenciar na sua prosperidade. Afinal, todo mundo quer ser próspero, todo mundo que está no fluxo da prosperidade, porque quando você está no fluxo da prosperidade, as coisas acontecem com você. Olá, Iraí! Fabi, as coisas acontecem com você, não é que não vai acontecer adversidades, vão acontecer adversidades sim, porque na vida de todas as pessoas acontecem adversidades, mas você vai conseguir andar, resolver, perceber a sua vida de uma outra forma. Olá, Aninha! Tudo bem, Ana? Saudade da Ana. Bom, gente, então vamos lá. A prosperidade, a gente tem um ciclo de prosperidade, que são 4 passos aí que a gente segue, né? Na mentoria eu trabalho com as meninas esses 4 ciclos e também nos encontros que a gente tem no Movimento Arrasa, que acontecem lá no YouTube. Então, existem 4 ciclos aí da prosperidade. O primeiro passo é o autoconhecimento. E dentro do autoconhecimento, a gente tem 3 pilares aí que a gente já trabalhou também em uma aula lá do Movimento Arrasa, que a gente fala da observação. Você precisa observar, né? Se tornar o observador, observar seus pensamentos, seus sentimentos, né? A forma que você age, para que você possa se conhecer cada vez mais. Depois você precisa se questionar de tudo, porque quando a gente se questiona, a gente destrava várias partes mentais aí e a gente sai daquela postura de vítima e entra na postura de observador, para observar as nossas respostas. E depois também a autorresponsabilidade, ser autorresponsável pelas coisas que acontecem com você e não ficar culpando as outras pessoas por aquilo que aconteceu com você. Eu gosto muito a minha percepção é que eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Então eu sempre penso assim, ou eu estou ganhando alguma coisa ou eu estou aprendendo, eu nunca estou perdendo. Só de você colocar essa chave, você já começa a perceber a vida de uma outra forma. Então o primeiro passo é o autoconhecimento. Depois, o segundo passo é o planejamento. Você precisa planejar para você se tornar próspera. Mas por que, Daniela? Porque você precisa ter metas, você precisa ter planos, você precisa ter sonhos. Porque se você não tem metas, você não tem plano, você não tem sonho, você não tem objetivo, você tá deixando a vida te levar. E é esse sinal que você tá passando pro universo. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E vai te levando para onde você for. E o que acontece? Isso daí vai influenciar na sua frequência, na sua vibração. Então, por isso que muitas vezes você atrai situações para você que não são situações tão desagradáveis. Por quê? Porque você também não tá nem aí. Então, as coisas também não estão nem aí. Então, muito que acontece com a gente é a postura, né? É a forma que a gente se comporta perante a vida, é a forma que a gente se mostra perante o mundo. E isso vai refletir na gente. Então, o segundo passo é planejamento. Você precisa planejar, você precisa ter metas, você precisa ter sonhos, você precisa estar com tudo planejado, você precisa ter consistência, congruência, integridade, aquilo que você fala, você tem que se comportar
da forma que você fala, da forma que você pensa, eles têm que bater. Os seus pensamentos têm que estar alinhados com os seus sentimentos também. Porque muitas vezes você pensa de um jeito, mas você age do outro e você sente de outro. Então, precisa haver aí uma consistência. Olá, Trajano! E aí o terceiro passo é a ação. Você precisa entrar em ação. Então não adianta você ficar meditando o dia inteiro, você ficar só meditando, fazendo japamala, tudo isso são importantes. Eu faço tudo isso, fazer respiração, fazer pausas estratégicas, que a gente já falou isso, para você trabalhar energia feminina, energia masculina, tudo isso é importante. Mas se você não agir, que é a parte da energia masculina, as coisas não vão acontecer. Então existem infinitas possibilidades das coisas acontecerem, mas você precisa se colocar em movimentação, você precisa se colocar em ação, e às vezes a ação, gente, é uma coisa simples, é um telefonema que você precisa dar, é uma caminhada que você precisa fazer, é uma limpeza na sua casa, é doar algumas coisas, liberar espaço, não é nada tão grandioso. A gente também tem aqui nesse passo uma coisa muito importante, que foi até... Não foi o vídeo que eu coloquei hoje no YouTube. Vai sair essa semana esse vídeo que eu já gravei e que eu vou colocar lá no YouTube. Que é, a gente faz as coisas só esperando pelos resultados. A gente não tem prazer em fazer as coisas pelo simples fato de fazer. Porque desde pequeno, muitas vezes a gente foi acostumado a, se você fizer tal coisa, eu te recompenso com tal coisa. Então, dar recompensas. Então, a gente sempre quer ter um resultado. A gente quer sempre fazer aquilo que vai trazer um resultado pra gente. E nem sempre as coisas vão trazer o resultado. Às vezes a gente tem que fazer as coisas pelo simples fato de fazer. Porque eu não tenho como controlar o meu resultado, mas eu tenho como controlar a minha ação. Aquilo que é o meu próximo passo, aquilo que eu preciso fazer. Então, isso eu consigo controlar. E o quarto passo, gente, é a gratidão. A gente já falou várias vezes. Quem tá lá no grupo do Movimento Arrasa, viu lá a Claudinha colocando que já tá 100 dias da gratidão. A gente já fez desafio da gratidão aqui. Então, a gratidão tem vários estudos científicos falando dos benefícios da gratidão. Porque quando você é grato, você se conecta à mente divina. Você se trabalha com as forças superiores. E o que bloqueia aqui a minha passagem entre as forças superiores e a gente que está aqui no plano físico? A ingratidão, a reclamação, você faz uma nuvem, você faz uma barreira. Então é você agradecer pelo aquilo que você tem e por aquilo que você não tem. Você já começa a agradecer. A gente tem vários casos lá no Movimento Arrasa de depoimentos das pessoas que começaram a fazer a gratidão e começaram a agradecer por aquilo que elas não tinham. E elas começaram a receber, elas começaram a agradecer antes. Ai, obrigado por tudo isso já tá acontecendo na minha vida, obrigado por estar tudo maravilhoso, e isso, e tal. E no dia seguinte... aconteceu, a pessoa veio, aconteceu que resolveu alguma coisa. Por quê? Porque você já visualizou, você imaginou. Não é se você se colocar lá no futuro, mas é você... Olha aqui a Juicy, gente, tá arrasando. Ela manifestou essa semana ou semana passada coisas maravilhosas aí com a mentoria dela, e ela tá aí firme e forte na visualização, na gratidão, fazendo tudo. A Claudinha também que tá aqui, e ela manifestou. Por quê, gente? Você visualiza, você projeta. Então existem esses 4 ciclos aí que a gente trabalha na mentoria, e a gente trabalha no Movimento Arrasa, mas na mentoria mais profundo, né? As meninas que estão vendo que a gente trabalha mais profundo, que é o autoconhecimento, o planejamento, a ação e a gratidão. Muito bem, e agora, olha lá, a Juicy usou o potinho da semeadura. Foi uma aula que a gente fez lá no Movimento Arrasa que estava fechada. Eram as aulas que a gente fazia no Zoom fechada. Agora as aulas estão acontecendo no YouTube toda quinta-feira. Então toda quinta-feira às 20 horas, vai lá no YouTube, o link é aberto, que a gente está fazendo aí as aulas do Movimento Arrasa. E a nova turma da mentoria também vai começar agora dia 29. Então se você quer se aprofundar também, é uma oportunidade. Mas vamos ao checklist, né? A gente falou dos 4 passos aí da prosperidade, agora vamos aí para o checklist. Veja aí, eu vou dar 10 passos, mas tem muito mais coisas que eu vou aprofundar esse assunto na quinta-feira lá. O tema da aula de quinta-feira no Movimento Arrasa vai ser também o checklist da prosperidade. Por quê? Porque são coisas que são simples e que muitas vezes a gente não dá atenção, e que isso vai fazer toda a diferença.
diferença na nossa prosperidade, no fluxo, né? Porque muitas vezes a gente sabe conscientemente o que a gente precisa fazer, mas a gente não faz. E por que a gente não faz aquilo que a gente precisa fazer e aquilo que precisa ser feito? Então começa a transformar as coisas simples em extraordinárias pelo prazer de fazer. Vamos compartilhar essa live aí, gente, para que esse assunto possa chegar para mais pessoas, porque principalmente nesse momento a gente precisa trabalhar com a nossa prosperidade, porque nós já somos prósperos. A gente só precisa internalizar isso, a gente só precisa começar a tirar as casquinhas da cebola, né, e descamar essa cebola para que a gente possa ver todo o nosso potencial que a gente tem, porque nós somos seres imagem e semelhança do Criador. Nós somos, se a gente tem essa mesma imagem e semelhança do Criador, a gente tem esse mesmo poder de criar. Nós somos os únicos seres que podemos criar também. E por isso que somos imagem e semelhança do Criador. Então, vamos lá. Vem comigo aí e anota aí e veja se você tá um desses passos. Hoje eu vou falar 10 passos. Na quinta-feira eu vou continuar esses passos, vou falar outros passos novos, ok? Então, o primeiro checklist aí da prosperidade é reclamação. Obrigada, Silvana, compartilhou. Então, o primeiro passo é a reclamação. Reclamação é clamar 2 vezes, é pedir mais disso. Então, quando você está reclamando, você também está travando aqui a nuvem da ingratidão. Você está travando aqui o fluxo entre o universo, Deus, a criação, aquilo que você acredita, a energia, como você acredita. Você está travando isso de chegar até você. É claro que é muito difícil a gente ficar um dia inteiro sem reclamar nem um pouquinho, mas por isso que tem o autoconhecimento, porque você começa a se observar, nossa, como eu tô reclamando demais. Você começa a ver que você tá até chato, até você não tá se aguentando de tanto que você reclama. Quando você começa a perceber isso já é um bom sinal, porque muitas vezes a gente reclama e só as outras pessoas conseguem reparar nisso, e a gente não consegue reparar nisso. Então, se você já tá reparando que você tá um pouquinho chato, que você tá reclamando de tudo, que nada tá bom, que tudo não tá legal, então fique de olho, tá? O segundo passo é você estar preso no futuro. Quem fica preso lá e ansioso lá no futuro e esperando um dia para ser feliz, esperando quando tiver isso, quando tiver aquilo, aí eu serei feliz. E aí você coloca todas as suas expectativas lá no futuro e esquece de viver o presente, que é o único tempo que existe. Então você coloca suas fichas todas lá e fica com essa ansiedade, e aí fica com aquela atividade mental que não para, aquela loucura que vai também reverberar no seu corpo. Com certeza isso vai trazer essa carga de adrenalina, vai causar danos aí na sua saúde. Então isso também bloqueia, porque quando você tá ansioso demais é porque você não tá acreditando no processo. E aí acontece uma coisa que eles chamam na física quântica do efeito Zenão, que é o decaimento dos átomos. Então você visualiza uma coisa, você pede uma coisa, você faz aquele desejo e aí você fica tão ansioso que você trava o processo. É como se você estivesse pedindo, fosse num restaurante e ficasse toda hora pro garçom: meu pedido já veio? 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 E aí o garçom vai ficar indo toda hora na cozinha e voltando. Então você repara, é a mesma coisa que você plantar uma planta e você fica toda hora lá cavando para ver quando é que vai sair o fruto. Você não vai, você cavou, confiou que uma hora vai nascer. Você não fica lá toda hora cavando pra ver, deixa eu ver mesmo se a raiz tá bem, deixa eu ver mesmo se a raiz tá aqui, entendeu? Então, ficar preso no futuro é soltar, é deixar. Você também atrapalha o fluxo da prosperidade. Que aí entra na fé também, né? Você acreditar, mas isso a gente vai falar na quinta-feira. O terceiro passo é a ingratidão, é você que tá ligado também à reclamação, você não ser grato pelas coisas que você tem. Mas Daniela, eu precisava de tal coisa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Mas você tem coisas, você tem saúde, você tem, né, você tem família, quem tem família, você tem uma casa pra morar. E uma coisa que é muito importante, assim, né, que às vezes as pessoas falam assim: meu filho tá me dando tanto trabalho. Mas se ele tá dando tanto trabalho, é sinal que você tem um filho. Né? Quantas pessoas queriam ter filho e não tem filho? Se a sua casa quebrou uma coisa, é sinal que você tem uma casa. E quantas pessoas não queriam ter uma casa e não tem uma casa? Mas deu um problema no meu carro e agora eu vou gastar um dinheiro. Tá? Mas é sinal que você tem carro. E quantas pessoas não têm carro e queriam ter um carro? Então, se acontece algum problema com a gente, é sinal que a gente tem aquilo.
Porque se a gente não tivesse, a gente não ia ter aquele problema. Mas o meu chefe que reclama comigo, que briga comigo, que não sei o que. Sinal que você tem um emprego. E quantas pessoas que não têm emprego e que queriam ter um chefe brigando com ele? Então, gente, é o seu óculos, é o óculos que você vai colocar. E sempre pensar, o que eu tenho que aprender com isso? Eu nunca perco, eu ganho ou eu aprendo. Se eu não estou ganhando, eu estou aprendendo. É algo que eu preciso aprender com aquela situação. E aí eu tenho que contemplar aquela situação e olhar o que eu posso absorver de positivo. Porque em tudo tem um lado positivo. Em tudo tem um lado positivo. Assim como em tudo também tem um lado negativo. Por quê? Porque nós temos dois polos, né? A lei da polaridade, direita, esquerda, frio, quente, tudo tem dois polos, né? E os polos estão aí funcionando, são leis universais. A gente não tem como ir contra as leis universais. Elas estão operando, a gente acreditando nelas ou não, elas operam na nossa vida. É que nem a pessoa fala, mas como que eu uso a lei da atração? Você tá usando a lei da atração o tempo inteiro. Não tem um botão liga e desliga. Agora eu vou ligar a lei da atração. Agora eu vou desligar a lei da atração. Não existe, gente. A lei está operando. Só que se você está no positivo, se você está com o seu foco no positivo, a lei vai operar para as coisas positivas chegarem. Se você está só inconscientemente, porque você está operando tanto consciente como inconsciente. Inconscientemente, seus pensamentos tá só negativo, tudo é ruim, tudo é isso, tudo é aquilo. O que vai acontecer? Os resultados vão vir nessa mesma proporção. Então, você está operando a lei o tempo inteiro, só que você está inconsciente, você não tem consciência do que você está pensando, do que você está fazendo, do que você está agindo, como você está se comportando, tá tudo no automático. Mas a lei está operando, tá? Então não tem botão liga e desliga. Agora eu vou ligar a lei da atração, agora eu vou desligar a lei da atração. Não tem. Ela tá operando o tempo inteiro, porque são leis universais. Assim como a lei da ação e da reação, né? A lei da neutralidade, a lei da polaridade, a lei da vibração, que é a lei da atração, uma sub-lei da lei da vibração. A gente também já falou sobre isso, sobre as leis herméticas, das leis universais. Eu vou voltar outro dia para falar mais sobre esse assunto. Aí o quarto passo é a vergonha. Vergonha é uma vibração baixíssima. Quando você tem vergonha, você está numa vibração muito baixa. E quando você desce a sua vibração, é claro que você também não vai atrair tantas situações positivas na sua vida. Então, quantas pessoas têm vergonha da posição que estão? Isso também eu abordo muito na mentoria, que a gente fala da calculadora cerebral que a gente tem aqui, que vai dando a sua postura que você tem perante a vida e como que você é visto perante a sociedade. Então, a gente aprofunda isso lá, essa calculadora cerebral que a gente tem, que é a forma como você reage, como você é visto. Então, gente, o que acontece? Vergonha é uma vibração baixíssima. A gente já falou também da escala de Hertz, né? Da escala de Hawkins, onde a gente tem lá a vibração. Muitas pessoas que eu já vi aqui, pelo que estão aqui na live, conhecem a escala de Hawkins. Deve também ter aqui no meu feed postagens sobre a escala de Hawkins. A gente também já falou lá e a gente se aprofunda. Depois a gente tem o apego, né? Então, as pessoas que são apegadas a tudo, apegadas, nada é permanente, gente, nada é permanente. Então, você se apegar demais às coisas, você se apegar demais aos bens e às pessoas, isso atrapalha a sua prosperidade, porque você coloca energia demais pesado, você fica preso energeticamente a essas pessoas e a essas coisas. Então é claro que você tem que cuidar, é claro que você tem que valorizar aquilo que você tem, mas sem esse sentimento de pertencer, de ser dono, né? Isso vale para relacionamentos, vale para tudo que você se apega demais, que você fica demais, isso vai trazer um dano para você. Então você vai ficar preso naquela energia. Nada é fixo nem permanente. Isso mesmo, a lei da incerteza, da impermanência. Tudo é impermanente. E aí o que acontece? Quando as coisas boas acontecem com a gente vibra. Mas quando as coisas acontecem mal, a gente fica o quê? A gente fica mal, a gente fica pra baixo. Porque a gente às vezes luta pra ter alguma coisa. E quando a gente perde, a gente se apegou tanto àquilo que a gente colocou a nossa identidade naquela coisa. E a gente passou a ser coisa. Quantas pessoas que ficam uma vida inteira num trabalho e às vezes é mandada embora do emprego e perde o sentido, porque aquilo virou a identidade dela. Aquele crachá virou ela.
E nada é permanente, tudo é impermanente, né? Se você deixar sua casa vazia e for viajar por muito tempo, quando você voltar, a casa vai estar cheia de teia de aranhas, de bichos, de coisas. Por quê? Porque vibra, tem vibração, nada fica parado, tudo está em movimento. Então nada está parado, até a água parada da dengue, porque nada está parado, tudo está em movimentação. Então esse passo é o apego. Depois do apego a gente vem para a culpa, né? E a culpa, a gente mexe aí no segundo chakra, né? Que é o nosso chakra aí da energia sexual. Você tem culpa do quê? Você se sente culpado, você vai carregando pesos e você se sente culpa porque você não é uma boa mãe, um bom pai, culpa porque você não trabalha direito, culpa porque você não foi um bom filho. E essas culpas que você não é uma boa mulher, um bom marido, e essas culpas que a gente vai carregando, isso tudo vai baixando a nossa frequência, a nossa vibração, a gente vai perdendo o nosso poder pessoal. E o nosso poder pessoal é que traz o magnetismo pra gente fazer aquela sedução, tanto sedução no relacionamento como em negócios. O tempo inteiro a gente precisa usar a nossa sedução. Isso faz parte do nosso poder pessoal. E aí quando você afeta aí essa região aí do segundo chakra, que é essa energia sexual, você perde o seu poder pessoal e aí você mexe com o terceiro chakra também, que é o umbilical, que é a da empatia do seu poder pessoal. Então, o sucesso ele é igual ao poder pessoal. O que é o poder pessoal? O poder pessoal são as suas atitudes e as suas aptidões. Atitudes, a forma que você pensa, a sua mentalidade, e aptidões, a como que você sabe fazer as coisas. Então, se você tem sucesso, você não tem sucesso em algumas áreas da sua vida, é porque o seu poder pessoal está muito baixo. Muito baixo. Então precisa trabalhar o seu poder pessoal nessas áreas. A gente tem várias áreas, área de saúde, de relacionamento, de finanças, a área profissional, a gente tem a área intelectual, a área espiritual, área emocional. Então, se em alguma dessas áreas o seu poder pessoal tá baixo, o seu sucesso tá baixo, você não tem tanto sucesso, é porque o seu poder pessoal tá muito baixo. E aí, como que eu aumento meu poder pessoal? Eu tenho que alinhar as minhas atitudes, que é a minha mentalidade, com aptidões. Muitas vezes a gente precisa de algumas aptidões. Para eu desenvolver esse trabalho aqui, eu precisei tanto unir a minha mentalidade, eu precisei transformar a minha mentalidade, que era de escassez, né? Eu batalhava, eu lutava, eu tinha 2 faculdades, mestrado, MBA, serviço público e tal, mas a minha mentalidade era de escassez. Eu tinha várias carências, eu tinha várias necessidades, então eu precisei alinhar essa mentalidade com algumas aptidões que eu precisava, de saber me comunicar, saber mexer em tráfego, saber mexer em coisas da internet. Você precisa ter algumas aptidões para isso, não é simplesmente eu vim aqui falar. O negócio envolve muitas outras ferramentas que a gente precisa ter aptidões, e aí você vai aumentando o seu nível de poder pessoal e o seu sucesso também. Mesma coisa na área de saúde e tudo mais. Você precisa ter uma mentalidade, né, saudável, saber o que você precisa comer, e você precisa ter aptidões, você precisa saber preparar as comidas, saber fazer lá as atividades e tudo mais. Então, preste atenção nisso. Depois a gente vai pro outro passo, que é não gostar de pagar contas. Então, quem aí não gosta de pagar contas? Quando você não gosta de pagar contas, quando você não abençoa suas contas, é esse sinal que você tá mandando de falta, você tá ali injuriado, aí você sente raiva, você sente ódio quando pega um boleto para pagar. Mas você não usufruiu desse serviço? Você não usufruiu daquilo? Então você tem que agradecer a oportunidade que você tem de pagar. É sinal que você tem dinheiro para pagar. E se você coloca raiva, rancor naquilo ali, você tá colocando energia também ali. E tudo aquilo que sai de você, volta para você. É como se fosse uma bola que eu jogo na parede e bate de volta. Então, se eu tô emanando raiva, ódio, se eu tô quero mais que aquela pessoa se dê mal, que faça, que aconteça porque veio esse boleto, não sei o que, vai voltar para você. Vai voltar tudo para você. Então, veja aquilo que sai da sua boca também. Porque muitas vezes acontece coisas com você porque você não tá observando aquilo que tá saindo da sua boca. As palavras são poderosíssimas. E quem aqui segue a Bíblia aí, que lê Bíblia, sabe que no começo tudo era o verbo, que as coisas foram feitas através do quê? Das palavras. No começo era o verbo, significa que foi feito através de palavras. Então as palavras são poderosas.
poderosas. Muitas vezes você fala assim, nossa, eu não acredito que isso aconteceu comigo. Aí você começa a pensar, nossa, bem que eu falei tal coisa naquela época. Bem que lá atrás eu falei tal coisa, e isso e aquilo. Então tomem cuidado com aquilo que você fala. O próximo passo é não perdoar. Perdoar é uma das coisas principais para a prosperidade. Então, se você não se perdoou, se você não perdoou as pessoas que você precisa perdoar, se você carrega mágoa, angústia, rancor, né? Além de problemas aí no rim, no pulmão, que isso traz para você, perdoar prende a sua energia na da outra pessoa. Então precisa perdoar. Quando você perdoa, você não não é sobre a outra pessoa, é sobre você. Você tá se libertando daquela emoção, você tá se libertando daquela energia. Então é muito mais sobre você do que sobre a outra pessoa. Então, gente, Daniela, mas foi uma coisa muito terrível que a pessoa fez. Bom, aí você que escolhe. A gente tem o livre-arbítrio para isso. Você que escolhe se você quer continuar nesse ciclo de repetições, se você quer continuar nesses resultados negativos que você tem, ou se que você quer se liberar e se abrir para o novo, e se abrir para infinitas possibilidades, e que a sua vida ande. Eu perdoo, mas não esqueço. Isso mesmo, não é para você esquecer, mas você tem que perdoar. Perdoar é lá dentro, na alma, não é perdoar aqui de palavra, não é falar eu perdoo, mas lá na sua alma você perdoa. E perdoar também não significa que você vai voltar a falar com a pessoa, que você vai ficar convivendo junto com a pessoa. Não, é perdoar no seu coração. Isso aí, Cris, perdoar a nós mesmos. Primeiro a você, depois os outros. Porque tem gente que não precisa se perdoar, mas se você tem problemas com você tem que se perdoar, você tem que se libertar. Por quê? Porque é libertar espaço dentro de você, é criar a lei do vácuo também. Então, é claro que tem coisas que aconteceram comigo também que eu não esqueço, mas eu perdoo, eu consigo visualizar. Ó, um exercício, Ana. Um exercício aqui para Ana do perdão, nem a nossa live de hoje, mas vamos, quem precisa perdoar aí. Você visualiza a pessoa que você precisa perdoar e para você saber se você perdoou mesmo a pessoa, você coloca ela na sua frente, né? Visualiza ela na sua frente e visualiza coisas boas, você emanando coisas boas para essa pessoa. Se você conseguir emanar coisas boas para essa pessoa e sair isso do fundo do seu coração, significa que você perdoou essa pessoa. Agora, se você não conseguir desejar o bem para essa pessoa, significa que você ainda não perdoou. Precisa trabalhar mais aí, tá? Então faz esse exercício, Ana, para você ver quanto que tá esse perdão aí, ok? Vamos lá, então, vamos continuar. Estão gostando, gente? Quem tá gostando, coloca aqui, compartilha aí também. Vamos lá. O próximo passo, nono, é não ter metas. Então é necessário que a gente precisa ter metas. A gente precisa ter metas, a gente precisa ter objetivos, a gente precisa colocar algumas metas e objetivos para que a gente possa ter uma direção, para que a gente possa saber onde a gente quer chegar, tá? Então, ter metas é importantíssimo. E metas, gente, é muito bom que você, assim, pelo menos tenha três metas, assim, que sejam fáceis de você falar assim, me dá 3 metas aí. Aí você pum, pum, pum. Ter claro, não você ficar pensando, dá. Tenha claro 3 coisas. Por quê? Porque quando você tem metas, você já colocou sua atenção ali, você já colocou intenção naquilo. O que acontece? O universo vai trabalhar para que isso se realize. Às vezes não vai sair aquilo que você colocou, da forma que você colocou, porque tem coisas que são desejos do nosso ego e tem coisas que são desejos da nossa alma. Né? Então, muitas vezes, quando são coisas do nosso ego, as coisas não se realizam, a gente fica chateado porque aquilo não aconteceu. Mas quando são desejos da nossa alma, eles se realizam, né? Às vezes levam um pouco mais de tempo, porque o tempo, ele não é o mesmo tempo que o nosso tempo, né? Esse tempo cronológico que a gente tem aqui. Então, muitas vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente gostaria, mas elas vão acontecer. Então vamos lá. E o último passo, gente, é ficar esperando as coisas melhorarem, né? Então você fica lá, quando as coisas melhorarem, eu vou fazer tal coisa. Quando as coisas melhorarem, eu vou fazer aquele treinamento. Quando as coisas melhorarem, eu vou começar a emagrecer. Quando as coisas melhorarem, aí eu vou fazer aquela viagem. Aí eu vou fazer isso. Aí eu vou fazer aquilo. Então você fica esperando um dia as coisas melhorarem. Entendeu? E você nunca vai fazer. Quem fica esperando as coisas melhorarem para poder fazer, nunca vai fazer.
Então, quem quer fazer alguma coisa, dá um jeito. Eu já vi várias pessoas, né? A gente tá nesse mundo aí de treinamento e de desenvolvimento, várias pessoas que não tinham condições nenhuma de fazer as coisas, mas deram um jeito, pediram dinheiro emprestado, foram fazer um trabalho extra, foram fazer isso, foram fazer aquilo, porque você se coloca à disposição. Uma vez eu num treinamento, uma moça me falou assim, a mentora me falou assim, ó, se você quiser fazer uma coisa, fala que você quer realmente, se coloque e fala que você vai fazer. Vai aparecer algum jeito. E eu falei, eu não acredito muito nisso. Eu mesmo falei, né, não acredito muito nisso, acho que isso daí não, isso é tipo impossível, não, como que eu vou conseguir isso? E a gente, eu falei, mas sabe o que é uma coisa? Mal não vai fazer, eu vou testar. E aí eu fiz isso. E é verdade, você vai arrumar um jeito pra resolver aquilo. Você já se colocou naquele movimento, você já se colocou naquela intenção. Então as coisas vão acontecer, começa a fluir, começa a vir, começa a aparecer oportunidades para que você realmente resolva aquilo, né? Começa a acontecer uma movimentação. Bom, gente, esses foram os 10 passos aí que a gente viu, esse checklist. Eu espero que vocês tenham anotado e tenham dado check aí nas coisas que vocês precisam olhar, que vocês precisam observar, que vocês precisam dar atenção para que vocês possam aí acessar esse fluxo da prosperidade. Na quinta-feira a gente vai falar mais sobre isso, vai ser continuação desse assunto. Eu vou falar mais sobre isso lá no YouTube às 20 horas, que é o Movimento Arrasa. Então vai lá pro YouTube. Hoje eu coloquei um vídeo lá também sobre encerrar os 3 ciclos que a gente tem, né? Como que você encerra ciclos, porque a nossa vida é cíclica e a gente precisa encerrar ciclos para que a gente possa se abrir para o novo. Muitas vezes a gente fica carregando coisas e não terminam essas coisas. E aí toda vez que a gente não termina uma coisa, essa coisa fica se repetindo, fica batendo na nossa porta até que a gente vá lá e encerre aquilo para que a gente possa continuar, para que a gente possa avançar. Então eu quero também falar aí 4 coisas, gente, que vocês devem ter atenção se vocês falam isso. Então preste atenção e anota para que vocês comecem a observar se vocês estão falando isso. Se você fala eu não consigo, eu não sei, eu não posso e eu não tenho. Então, veja aí se você fala esses 4 decretos aí. Como a gente falou que as palavras têm poder, então fala, eu não sei, eu não posso, eu não consigo e eu não tenho. Se você vive falando isso, tá? Então, atenção. Então, eu não tenho ainda, coloca a palavra ainda. Eu não posso ainda. Eu não sei ainda, mas logo eu saberei. Coloca a palavra ainda, porque você quebra a força dessa expressão. Eu não sei ainda, eu não posso ainda, eu não tenho ainda, mas logo eu terei, logo eu saberei, logo eu farei, logo eu aprenderei. Ok? Então não bloqueia ali, não limita na sua fala, porque a nossa fala já mostra muito de quanto escasso nós somos, né? Se você fica falando que tudo é difícil, que a sua vida é difícil, que as coisas são difíceis, que tá tudo tão difícil, vai ser difícil mesmo. Vai ser difícil mesmo, que você já tá chamando isso, você já tá atraindo isso. E muitas vezes a gente fala isso, gente, inconscientemente. A gente nem percebe que a gente fala isso. A gente nem tem noção que a gente está falando isso, ok? Então, atente para aquilo que você fala. Tudo começa numa mudança interna, é você se observando. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante, porque você primeiro tem que começar a se observar. Mas para você se observar, você tem que começar a se responsabilizar. Se autorresponsabilizar. Opa, se não tá tendo o resultado que eu quero, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo de errado? O que eu tô vibrando? Qual que é a minha energia? Como que tá a minha frequência? O que eu tô falando? Como que eu tô tratando as pessoas? Começa a se questionar. Eu tô tratando todo mundo bem? Eu tô me comportando bem? As minhas atitudes estão boas? Como que tá a minha energia? Não, eu tô sempre pra baixo. Não, eu tô sempre animada, eu tô sempre motivando as pessoas, tô sempre colocando tudo pra cima. É claro, gente, que a gente tem momentos tristes. É claro que a gente tem momento pra baixo, é claro que tem momentos que a gente quer chorar e a gente vai chorar e tá tudo bem, porque tá tudo bem a gente assumir a nossa vulnerabilidade. Ser vulnerável não é ser fraco, tá tudo bem. Mas
Qual é a maior parte do tempo? Como é que eu tô a maior parte do tempo? Para baixo ou para cima? Porque isso vai revelar muito da sua consciência. Qual que é o seu nível de consciência? Quanto mais alta a sua consciência, menos sofrimento. Menos sofrimento. E quanto mais você entende que as adversidades, elas acontecem, você não fica, ai, isso acontece comigo, ai, tudo acontece comigo, ai, eu sou uma sofredora, ai, tudo é comigo, blá, 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 blá. Aquelas lamentações, porque vai acontecer com todo mundo. Hoje mesmo acabei de receber uma notícia de uma pessoa muito querida que acabou de falecer e que lutou contra uma doença, mas aconteceu, né? A gente não tem como controlar os resultados. Tem coisas que a gente não tem que controlar, mas ela conseguiu controlar as ações. Ela foi tentando ser melhor a cada dia, tentando cuidar da filha, tentando fazer as ações dela, tendo prazer pelas pequenas ações. Então transforme as pequenas ações em fatos extraordinários. Não fica focando só lá no resultado, porque a gente tem que ser grato pela jornada, porque senão fica muito pesado essa jornada. Se a gente fica só, quando estiver lá, quando for lá, a gente não vive a jornada e fica tudo muito pesado. E a gente fica carregando peso desnecessário, né? Então, gente, eu espero que esse assunto tenha sido legal para vocês, que vocês tenham anotado, porque são coisas muito simples, são ensinamentos muito simples, mas que tem muito poder. Porque muitas vezes a gente já escutou isso em vários lugares, mas a gente não aplicou. Que essa é a diferença do conhecimento para sabedoria. Conhecimento é saber. Sabedoria é fazer, é aplicar. De nada adianta vocês ficarem aqui seguindo e vocês não conseguirem aplicar isso. Às vezes você não vai conseguir aplicar tudo de uma vez, mas aplica uma coisa. Pega uma dessas 10 que eu falei e coloca para vocês olharem. E coloca uma coisa para vocês começarem a olhar. Essa semana eu vou pegar a reclamação, vou ficar observando se eu tô reclamando. Não, eu vou pegar o perdão, que nem a Ana que falou aqui. Vou trabalhar esse perdão. Gente, o perdão, você até emagrece. Tem muitas pessoas que emagrecem quando liberam o perdão. Por quê? Porque a gente tem muitas toxinas no corpo e quando a gente solta isso, que a gente relaxa, muitas pessoas chegam a emagrecer quando perdoam. Tá? Então o perdão é uma coisa muito séria e é uma coisa muito importante para que a gente possa fazer. Bom, gente, esse checklist vai continuar lá na quinta-feira no Movimento Arrasa. Eu espero vocês lá no YouTube, quinta-feira, às 20 horas. A mentoria Prospere vai começar a segunda turma na terça-feira que vem. Então, quem quiser se aprofundar nisso, me chama no direct para que eu possa falar, explicar o programa, mostrar todo o PDF, todas as coisas que a gente vai aprofundar. São 2 meses, quase 3 meses aí de encontro, onde a gente aprofunda. Toda semana tem desafios, toda semana elas se aprofundam mais, a gente vai limpando essas cascas aí da cebola. Então, quem quer se aprofundar... me balanei toda. Quem quer se aprofundar, vem pra Mentoria Prospere, mas a gente continua aqui. Quem também não quer continuar aqui, não tem problema nenhum. Eu vou estar sempre fazendo lives aqui. Eu tô toda quinta-feira lá no YouTube. Hoje eu coloquei vídeo lá. Quarta-feira vai sair um outro vídeo. Então, também vai dar pra aproveitar. Mas quem quiser aprofundar, entrar no fluxo da prosperidade, vai começar essa segunda turma aí no dia 29, tá? A gente tá com um preço super especial, ainda é o preço da primeira turma e depois na terceira turma eu já vou aumentar um pouquinho o valor aí. Então quem quiser fazer parte com a gente, vai ser uma turma muito pequena, já acho que eu só tenho 5 vagas, então quem quiser fazer parte, vem pra Mentoria Prospere, tá bom, gente? Um beijo! Boa noite e arrasa prosperidade. Até quinta-feira lá no YouTube, hein, gente? Às 20 horas. Beijo!